Esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital Plus Caro. Hoje vamos dar sequência à nossa série especial sobre as filiais da Plus Caro. Vamos falar sobre São Paulo e Santos. Estamos aqui com o nosso gerente comercial corporativo, Maurício Vaz, gerente de Inside Sales, Pamela Gaspar, Rui Teixeira, o supervisor operacional da importação, filial Santos, e o diretor Cássio Torres. Vamos lá? Como vocês descreveriam o cenário logístico atual em São Paulo e Santos? O que o cenário dessas regiões pode traduzir sobre o cenário logístico brasileiro como um todo? Legal, Carla. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui trocando ideias e informações sobre o mercado. Bom, primeiro que o estado de São Paulo, né, onde estão justamente as filiais São Paulo e Santos, é a principal unidade da federação, né, onde é o motor econômico e financeiro do país. Então, tudo que acontece aqui é um termômetro importante para o resto do país, né? A gente já vem enfrentando dificuldades, a gente vem falando isso inclusive em outros podcasts, a gente vem enfrentando dificuldades em relação ao escoamento de mercadorias, tanto na exportação como na importação. De fato, existe um chamado caos logístico, vamos chamar assim. Eu costumo não ter essa visão meio apocalíptica da coisa, eu acho que de novo, as questões são sazonais e são temporárias. De fato, sim, temos um problema hoje. Mas se a gente compara com o passado, né, principalmente na época de safra, quem é mais antigo vai lembrar, né, Santos com aquelas filas homéricas de caminhão entrando, aquela dificuldade de entrar ao porto. E depois que o porto foi basicamente todo privatizado, com as questões das janelas, ou seja, a tecnologia entrando, essa questão das grandes filas ela foi mitigada. Então, de fato, se a gente não trabalhar com essa memória curta, a gente vai entender que, na verdade, comparado com anos anteriores, até a situação está um pouco melhor, mais organizada nesse sentido. Mas, de fato, isso não eclipsa ou não esconde os problemas que enfrentamos hoje, que é justamente a questão da falta de espaço físico no Porto de Santos, principalmente, que acaba trazendo alguns problemas, que a gente vai falar nas outras perguntas, eu tenho certeza, mas trazendo alguns problemas a mais em relação ao cenário que hoje a gente enfrenta. Sim, recentemente, né, nós recebemos aqui em Santos o ministro de Transportes, teve uma reunião, um seminário, uma semana dentro do Porto de Santos, dentro da sede, justamente para isso, né, para as questões de discussões sobre investimento em infraestrutura. Já foi até levantada a possibilidade aí da licitação, né, de três terminais. Então, assim, tem bastante coisa assim para evoluir nesse sentido, realmente, né? Maurício, quais são as principais estratégias de planejamento para as filiais até 2025? Olá, boa tarde, Carla, boa tarde a todos. Obrigado por mais esse convite e a participação. Bom, eu acho que 2025 segue, o Cássio colocou bem, a gente tem um cenário de um caos logístico, né, contratado, eu diria. Então, a gente tem uma situação, quando a gente fala de Santos, obviamente a gente fala do mercado de São Paulo, que é o maior mercado em volume que a gente tem, eu diria, na América do Sul. A gente tem uma preocupação muito grande com relação à capacidade hoje de operação nos portos, né? E aí a gente fala bem de Santos. Então, a gente sabe que tem uma questão de espaço e de utilização desse espaço em números muito elevados, né? A gente já tem alguns impactos em termos de operação de navios, e isso está muito alinhado com o que está acontecendo em várias regiões do mundo, né? Então, vamos dizer que Santos, a parte mais operacional, né? Santos como parte operacional, não se descolou dessa situação global. A gente tem um aumento de volume no comércio internacional, e isso reflete como uma preocupação logística em todos os lugares do mundo, e aqui no Brasil, em Santos, não é diferente. A gente tem uma questão de meta, estratégia para 2025,
a gente considera, obviamente, esses riscos, a gente considera esse cenário, mas a gente vê uma oportunidade de crescimento nesse cenário. A Pluscargo, ela é uma empresa que ela é muito preparada para atuar na América do Sul, ela conhece os mercados onde ela está, e o Brasil é um desses mercados, e a gente já tem muitos anos de experiência, muitos anos de janela operando com diversos tipos de produtos e com diversas soluções aqui no Brasil. Então, a nossa meta para 2025 é um crescimento. A gente finaliza ainda até o fim desse ano os números exatos para a gente entrar o ano que vem dentro dessa meta, mas o nosso objetivo para 2025 é seguir apresentando essas soluções que a gente já tem, de acordo com a nossa estrutura e a nossa presença aqui na América do Sul. Então, a gente vai crescer em 2025. Obrigada, Maurício. Rui, você como supervisor, né, da importação, quais dicas você daria às empresas locais que desejam otimizar as suas operações logísticas nas regiões? A dica que eu daria, Kalen, é em relação a esse caos que a gente tá vivendo, que a gente tem conversado, principalmente eu e você, o Cássio. Essas empresas, elas têm que se organizar melhor na hora da devolução, da finalização do seu processo logístico, ou seja, da devolução do vazio. Ou seja, já se antecipar e já tentar agendar junto a um depot, mesmo antes do registro da DI, para quando registrar a DI, se chegar naquele dia, estar com a janela apta para entregar o vazio, entrega, se não, cancela. E não ficar deixando para a última etapa, ou seja, no vencimento da demurrage, do período free time, para poder estar correndo atrás de uma janela. Porque, como é de conhecimento de todos, tá muito complicado. Os armadores e os depots, eles ajudam na maneira da diária deles, lá no dia, eles vê se alguém cancelou para eles poderem encaixar, tá um caos, e a gente não tem muita gerência. Então, acho que a principal coisa para ajudar nossos clientes seria isso, eles se organizarem melhor na logística deles para poder finalizar o processo. É verdade, esse tema aí da superlotação dos depots e dos terminais, muitos trabalhando em cima da capacidade, tem sido um desafio na organização do trabalho, realmente. Oi, Pamela, boa tarde. Tudo bem? Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bom. Na parte do atendimento ao cliente, né, na parte logo dos inside sales, quais as dificuldades assim, específicas vocês enfrentaram esse ano? Como que vocês lidaram com essa situação, especialmente em relação a Santos e toda essa situação? Bom, creio que o grande volume, né, de solicitações que a gente teve foi realmente o que vocês acabaram de pontuar e devido ao grande volume de cargas, né, clientes solicitando ali prioridade, janela antecipada, para não gerar ali um segundo período de armazenagem ou uma demurrage. Então, a gente trabalhou ali bem de perto com os nossos terminais parceiros para conseguir suprir essas demandas aí prioritárias dos clientes para não gerar custos extras. Então, a gente, em questão de atendimento, a gente tentou suprir esse volume da melhor forma, entendendo a necessidade dos nossos clientes, alinhando com o nosso operacional de Santos, também junto com o terminal. Agora a gente está tendo uma parceria bem próxima aí com os nossos parceiros que operam, né, nossas cargas em Santos principalmente, para conseguir dar uma vazão e a gente conseguir atender às necessidades dos clientes aí de perto. Apesar do volume, a gente tem conseguido escoar essas cargas de forma bem prioritárias, assim, a gente tem conseguido suprir isso em conjunto com a Operação de Santos e com os terminais parceiros. Então, basicamente, é o atendimento próximo, entender o que o cliente precisa. Planejamento, como o Rui comentou, também é muito importante para a gente não chegar nesse estágio, mas quando ocorre, a gente se une para tentar liberar a carga ali ou não gerar o custo o mais breve possível. Creio que isso foi o principal cenário desse ano de desafios que a gente enfrentou. Adicional ao que a Pamela falou,
é bem importante, pegando um pouco da fala do Rui e pegando um pouco da fala da Pamela. Quando a gente fala de atendimento a cliente, a gente fala de customização de atendimento a cliente, vai muito além da gente entrar em certas particularidades. O principal para nós é entender de fato a demanda do cliente, entender a necessidade dele, agir com o nosso setor de inteligência aqui na previsibilidade de alguns problemas e auxiliar os nossos clientes em seu planejamento logístico. O planejamento logístico, como disse o Rui muito bem, a Pamela reforçou agora, é a palavra de ordem, é o primeiro passo para que a gente possa, primeiro, mitigar o problema e, segundo, reduzir custos desnecessários na cadeia para os nossos clientes. Obrigada, Cássio. E você poderia explicar quais as novidades e inovações estão sendo implementadas nas filiais para melhorar os serviços oferecidos? Claro. Eu acho que assim, 2024, a palavra de ordem é tecnologia. De fato, desde lá de trás, os próprios sistemas de alfândega, o sistema da Receita Federal, tudo, e na pandemia esse processo acelerou, tudo está digitalizado hoje em dia. E quem não investe em tecnologia está para trás, né? Lógico que nada supera o aspecto humano, nada supera a experiência e o preparo das equipes que atendem os clientes, a gente não pode perder isso nunca, mas o investimento em tecnologia é o que há. A Pluscargo, há 10 anos atrás, lançou sua própria plataforma, que é o E-Plus. O E-Plus foi ganhando corpo, foi ganhando força nos últimos anos. Cada vez mais moldado, por ter sido feito por nós, ele é moldado às nossas necessidades e completamente às necessidades dos nossos clientes e parceiros. Então, a partir do momento que a gente investe tempo e dinheiro em tecnologia, a gente economiza para os nossos clientes e parceiros também muito da comunicação e das dificuldades de comunicação que existem. Um outro fator importante é os chamados EDIs. O nosso sistema hoje ele é construído para que ele possa se comunicar com outros sistemas, sejam eles do cliente, existe já uma parceria de ponte entre o nosso sistema e o sistema dos nossos clientes, os sistemas com os nossos fornecedores, seja os agentes do exterior ou os armadores e companhias aéreas, e finalmente com os sistemas governamentais, Receita Federal e tudo mais. Com isso a gente consegue reduzir os famosos erros de double typing, ou seja, de digitação, e conseguimos também ganhar não só tempo, como economizar dinheiro para os nossos parceiros. Obrigada, Cássio. Maurício, de que maneira São Paulo pode contribuir para um suporte e eficiência nas operações das outras filiais? Assim, uma pergunta, eu vou ter que falar de novo, né, em duas frentes, a frente operacional e a frente comercial, claro, né? Eu acho que na frente comercial, claro, que São Paulo é um polo muito forte de negócio, né? Tem uma quantidade, um pipeline de oportunidades que é muito grande. E isso, de uma certa forma, acaba colaborando também com negócios em outras filiais. Eu estou falando mais do nosso universo Pluscargo. Hoje, a gente tem uma questão comercial que a gente tem, como a gente tem as filiais, a gente não depende exclusivamente do negócio de São Paulo, mas o volume de negócio que São Paulo gera, ele acaba sendo muito importante para aumentar o volume de negócio e de oportunidade de cada filial. Isso é natural. Eu acho que operacionalmente, né, vamos falar um pouco mais da parte operacional, São Paulo hoje concentra uma quantidade e uma gama de oferta de serviço muito grande. E você fazer, né, o teu planejamento estratégico operacional utilizando filial com São Paulo, isso acaba trazendo um benefício operacional para as outras filiais também, que vão se beneficiar dessa oferta de serviços e de soluções grande que existe para o nosso negócio. Como vocês sabem, a gente é um agregador de muitas atividades. Então, São Paulo, estando nesse meio, ele acaba colaborando e impulsionando mais negócios também nas filiais. Então, eu vejo que a opção de você centralizar, utilizar mais a base de negócio que você tem numa filial, eu acho que fica claro para a nossa estratégia de crescimento também nesses outros mercados. Obrigada, Maurício. Rui, a filial de Santos, na Pluscargo, ela é o centro operativo, né? Nós coordenamos, a partir de Santos, nós coordenamos os embarques, as operações nos outros portos. Como que você vê o desenvolvimento desse trabalho? Né? Santos é o maior porto da América Latina, então ele acaba sendo referência até em operações, em volume. Como que você vê
o desenvolvimento desse trabalho a partir da filial? Eu acho assim, como é o maior porto da América Latina e Santos concentra seu maior volume. Então, acaba sendo um modelo para os demais portos em relação a time da fiscalização, o manuseio das cargas. A gente acaba adquirindo uma experiência para poder, quando tem uma determinada situação em outros portos, da gente conseguir lidar de uma maneira mais adequada, porque essa situação geralmente ela já aconteceu aqui em Santos no passado. Então, eu acho que essa parte acaba ajudando a gente nos outros portos, até mesmo junto à fiscalização. Que nem eu falei, a gente tendo esse problema aqui, a gente acaba passando e conseguindo resolver junto a um fiscal local de outros portos. Eu acho que seria mais ou menos isso. Obrigada, Rui. E Cássio, como você vê a integração entre as filiais por todo o Brasil que contribui para esse sucesso das nossas operações? Eu acho que o principal acerto que nós tivemos na pandemia foi da centralização da nossa operação. Então, Santos sempre foi o nosso central dock, mas a gente tinha as etapas anteriores, cada filial tinha sua figura operacional. Né? A pandemia trouxe, a gente acabou centralizando toda a nossa questão pré-embarque, no caso da exportação, né? E pós-embarque, no caso da importação, em São Paulo. Então, as equipes de Customer Service aqui estiveram e transformamos Santos no nosso Central Dock Brasil. Essa centralização trouxe para nós melhor organização e trouxe para nós também um fluxo melhor de comunicação, reduzindo assim drasticamente a questão dos potenciais problemas que a gente tem que encarar na logística. E um ponto importante que eu coloco aqui também é a questão do nosso controle de KPIs operacionais. Esse controle de KPI é muito rígido aqui dentro da Plus Cargo. Eu acompanho isso pessoalmente junto a Carla, junto a você e junto ao Rui em Santos, para que a gente consiga oferecer um resultado para o nosso cliente mais adequado. Logicamente, tem coisas que fogem do nosso controle, mas a gente consegue reduzir drasticamente os potenciais riscos de multa, de bloqueio. Mesmo quando acontecem essas situações, a gente consegue buscar soluções mais rápidas nesse sentido. Então, quando a gente conseguiu universalizar, ou seja, na centralização de uma filial, a gente conseguiu dar mais qualidade e mais fluidez nos nossos processos internos. Obrigada, Cássio. Obrigada a todos pela participação. Agora você já conhece mais de nossas operações em São Paulo e Santos. Que tal bater um papo com a nossa equipe? Estamos aqui esperando para pensar nas melhores soluções do comércio exterior brasileiro. Obrigada, meu nome é Carla Biller e eu sou gerente da filial Santos Plus Cargo. Obrigado, Carla, por esse convite. Como eu falei no início, é sempre um prazer estar aqui apresentando para a nossa audiência as nossas modificações internas, os nossos investimentos, sempre buscando o melhor serviço possível para os nossos parceiros. Obrigado, Carla, obrigado, Cássio. Sempre um prazer estar aqui conversando com o nosso querido público. Obrigado, Carla. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos. Para mim também é sempre um prazer estar aqui participando do que for pela empresa e podendo estar ajudando os nossos clientes, que é o nosso maior tesouro. Obrigado. Obrigada, Carla. Obrigada a todos. Um prazer participar. E nos procurem para a gente conseguir estudar as cargas e as soluções necessárias aí e prestar o melhor atendimento possível para todos. Obrigado. Lembrando que a Plus Cargo está com você onde quer que você precise. Siga-nos no LinkedIn, YouTube, Spotify e Instagram para o melhor conteúdo e otimizar seus negócios. Obrigada, boa tarde.